Recentemente, o Brasil aprovou, depois de 2 décadas de debate, uma das maiores reformas do seu sistema tributário. A proposta é substituir tributos como ICMS, ISS, PIS e COFINS por um modelo mais unificado, baseado no conceito de IVA, com a criação do CBS e do IBS. Na teoria, o objetivo é simplificar, dar mais transparência e reduzir distorções. Mas na prática, o que emerge é um cenário bem mais complexo. A reforma tributária não elimina o problema, ela redesenha o sistema. E isso traz implicações diretas para o dia a dia das empresas brasileiras. A lógica de crédito muda, a dependência da cadeia produtiva aumenta, a precificação dos produtos e serviços passa a exigir mais precisão e existe uma preocupação concreta com um possível aumento da carga tributária em alguns setores. Tudo isso em um ambiente que já é desafiador: juros elevados, consumo pressionado e margens cada vez mais apertadas. A reforma, portanto, não ocorre num laboratório, ela acontece no mundo real e sob pressão. Para aprofundar essa conversa, eu recebo Valdir Lara, empresário, contador, tributarista e fundador da Lara Fai, com mais de 20 anos de experiência no sistema tributário brasileiro. Também participa dessa conversa Eric Ittner, CEO da VSH Partners. Seja muito bem-vindo. Valdir, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a tua companhia aqui. Muito obrigada. Obrigada, Tati. obrigada pelo aceite. E antes da gente entrar no tema da reforma tributária, eu queria falar um pouquinho sobre o teu histórico profissional, que é bastante admirável, né? A gente conhece um pouco, mas para a tua audiência, para a nossa audiência ficar na mesma página, fala um pouquinho sobre como que você construiu essa sua carreira, analisando na prática falhas tributárias e como que foi esse caminhar até aqui. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer ao Eric. É uma honra estar aqui junto com vocês, né, Cláudio? VSH Partners é uma empresa de referência hoje em M&A. A gente já se conhece há mais de 15 anos, está aí fazendo junto algumas histórias, né? Mas algo que é pontual na minha história é algo até que eu tenho tatuado comigo, no meu braço, né? Que são meus pilares. E esses 3 pilares são fundamentais, eu acho que a audiência tem que escutar isso, que em primeiro lugar é sempre Deus. Então, para mim, isso é indiscutível, inegociável. Em segundo lugar vem a família, e isso existe sim, essas relações, e o que dá todo esse motor por terceiro seria o trabalho, né? Então acho que é os pilares que movem a minha vida, movem a minha estrutura. Pensando mais na relação profissional, eu, Valdir, né? Então tem aí os filhos, Joana, Alicia, Derek, João, tenho minha lindíssima esposa, a Juliane também, que me contribui bastante, mas a gente tem mais de 20 anos nessa área de consultoria tributária. Já fizemos algumas coisas juntos também, muito legal. E nesses 20 anos o que eu vejo muito é o nosso sistema tributário brasileiro, com uma burocracia considerável, que prejudica uma das piores, pelo menos da América Latina, e que prejudica que as empresas tenham que investir em muitas pessoas, em muitas tecnologias, para que elas consigam pelo menos reduzir os tributos ou pagar o tributo que é justo, né? Então é isso que eu vi nessa trajetória de mais de 20 anos que eu já tenho percorrido nesse caminho. Sim, esse é um ponto importante, né? Nesse caminhar profissional, você percebeu que muitas empresas, apesar de bastante estruturadas, elas continuavam pagando muitos impostos além do que deveria. Então, qual que foi a ruptura de lógica que aconteceu na sua vida para você dar origem à empresa que você criou e tentar contribuir para esse cenário ser um pouco mais positivo? Pensando nesse viés que muitas recolhem errado, e até hoje recolhem errado, eu penso um pouco que é a estrutura do nosso entregável na contabilidade, né? Nós temos uma contabilidade, infelizmente, no Brasil, que eu chamo que é despachante do fisco. Infelizmente, eu sou contador também, e isso não é prejudicar a classe, mas o contador muitas vezes tem uma visualização muito simplista. Muitas vezes não olhando para o negócio, não entendendo as relações, as interseções de dados que naquele negócio existem. Com essa trajetória e com essas movimentações, eu olhei que essa oportunidade. Então, muitos contadores estão olhando lá para o Simples Nacional, querem atender empresas que tenham uma relação tributária mais simples para que eles não tenham uma relação técnica muito burocrática. Eu vi essa oportunidade e comecei a estruturar operações para que recuperassem esses valores que as empresas pagam de maneira indevida, por desconhecimento, por configuração errada do RP, muitas vezes o contador está errando ou está mal assessorado. Então isso acontece até porque o Brasil é uma loucura, né? Uma empresa muitas vezes não é só emitir a nota fiscal e faturar,
ela tem várias frentes de receitas, importação, exportação, serviço, venda de produto, venda de mercadoria. Então, tem uma infinidade de combinações, além de tudo, de todas as classificações, sejam de serviços até mesmo de produtos que existem no Brasil. Então, essas foram as oportunidades que a gente, olhando hoje, isso no meu histórico, até chegar na Larafy, né? Então, até chegar nessa outra estrutura, mas foi isso que eu visualizei e busquei gerar caixa para essas empresas. O primeiro objetivo foi gerar caixa, ajudar essas empresas, ajudar essas famílias, porque nelas existem colaboradores, nelas existem outras pessoas que dependem daquele negócio. E com isso crescemos juntos. Claro. E ao longo desse percurso, quais foram os momentos mais decisivos para você que moldaram a sua forma de pensar o tributário, não como uma obrigação, mas como uma ferramenta de geração de resultado para as companhias? Eu imagino que o momento mais decisivo para mim nessa relação foi quando eu percebi que muitas empresas no Brasil hoje têm uma falha considerável, não só em pagar mais, mas se planejar, né? Então, hoje, um dos nossos pilares, principal pilar hoje na Larafy, é o planejamento tributário. A gente se destacou por isso e a gente percebe que muitas empresas, equivocadamente, vão para um lucro presumido e ficam nesse regime, ou até mesmo estão no lucro real, e não sabem aproveitar movimentos, modelos, combinações que gerem um valor melhor para o caixa, né? Gerem mais resultado. Então, isso foi algo decisivo, algo que é diferente. Eu vejo muitas consultorias no mercado olhando só para o passado, olham para movimentos de recuperação, recuperam ali os últimos 5 anos, voltam, batem na porta das empresas novamente, vão fazer novamente depois de 3 anos, 4 anos, né? Então, eu percebi que não é só isso, não é só recuperar o que ele errou, mas também buscar na estrutura dele, e isso foi decisivo para mim, né? Buscar na estrutura dele o que ele pode mudar para o futuro. E além de tudo, ainda diante de uma reforma tributária que está por vir, que vai acontecer agora em 2027, então tudo isso é o que virou a chave para nós, é o que foi decisivo. Uhum. Um complemento em relação à fala do Valdir, que eu acho que é super pertinente para a nossa audiência ouvir. A gente fala de planejamento tributário, né? O termo técnico, planejamento tributário, olhar o tributário. Mas é muito além disso, né? É um planejamento financeiro, é o teu plano de negócio, é a viabilidade do teu negócio. Porque, infelizmente, a grande maior parte das empresas no Brasil, elas estão operando no limite. A gente vive um momento extremamente delicado no nosso país, a gente tem uma Selic de 14,5% atualmente, chegou a 15%, né? São patamares obscenos. A gente vive um cenário de recorde de recuperação extrajudicial e judicial, e um percentual relevante dessas companhias não vão conseguir se recuperar, ou seja, elas vão literalmente falir. E a consequência jurídica para a falência é péssimo, inclusive para o sócio, né? O sócio fica falido na pessoa física. Sim. Isso para dizer que, a partir do momento que você tem um posicionamento estratégico em relação aos teus tributos, a gestão dos teus tributos, tem um parceiro correto em relação a isso. E a gente está falando de contabilidade junto com a estratégia de olhar o passado, sim, olhar os teus últimos 5 anos. A gente vive, a gente tem pela legislação brasileira a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos, né? A prescrição é quinquenal, mas mais do que isso, você olhar o futuro, que é o planejamento que o Valdir está falando, mas tudo isso com um viés, com uma vertente financeira, de viabilidade mesmo do negócio. Acho que isso transcende o aspecto tributário, é uma questão de sobrevivência. Porque se você não tem uma gestão tributária eficiente, o teu concorrente tem. E aí, como que você consegue, de uma maneira equilibrada, concorrer diante de tamanha assimetria? Fica inviável. E aí você vai para antecipação de recebível, aí você vai para empréstimo bancário, e aí é o aspiral da morte. Ou seja, você entra num ciclo muito ruim e para sair disso é muito difícil. Então, você olhar empresas como é o caso da Larafy é uma questão de sobrevivência. Assim, no mínimo, o empresário sério que quer fazer uma gestão eficiente do seu negócio, e é uma questão de sobrevivência, precisa estar bem assessorado. Não tem alternativa. É algo que uma condição sine qua non, é uma condição precedente fundamental, justamente dentro desse viés de estruturação e planejamento financeiro, inclusive viabilidade do seu negócio.
Valdir, e existe um consenso, uma percepção coletiva entre o empresariado que o sistema tributário é o principal problema que a gente enfrenta hoje. Mas na prática, o que a gente vê são algumas empresas com uma estrutura robusta, mas ainda apresentando falhas fiscais. Você consegue lembrar de algum exemplo de alguma companhia que você atendeu que tinha esse potencial e você percebeu e conseguiu mudar o cenário dessa empresa? Praticamente todas que a gente passa, a gente muda o cenário dela, né? Então, São incontáveis. mas lembro várias, mas, por exemplo, empresas robustas, empresas que têm grandes estruturas, não quer dizer que ela também não erre no campo tributário. Como eu comentei, o campo tributário depende não só de pessoas, pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento, mas também de tecnologia. Sem tecnologia, sem boas soluções para que isso pare em pé, ele vai corrigir hoje, amanhã ele vai errar novamente e aquilo dali vira o aspiral, igual você comentou, né? E humanamente é impossível, né, Valdir? Porque quantas normas tributárias a gente tem, né, por dia sendo promulgadas, né? Sim. Sejam resoluções, sejam decretos, sejam leis, leis complementares, enfim. Assim, humanamente, acompanhar isso, né, um ser humano, um hora-homem, Sim. fica totalmente inviável, né? Mas pensando nesse ponto, por exemplo, tem coisa simples. Eu atendo uma empresa, eu atendo várias, mas uma delas em especial, para pegar esse ponto, ela é uma empresa que faz um reporte para a Holanda. E quando a gente estava olhando, é uma empresa do agronegócio, que está mais para a área de pecuária, mais de suínos, e a gente olhou o negócio dela, estava no lucro real, ela não distribuiria, ela não remunerava os sócios, por exemplo, numa nomenclatura, num requisito que se chama juros sobre capital próprio. E isso no lucro real é um benefício fiscal. E ela não fazia isso, e perceba, porque tinha uma pessoa jurídica conectada nela. Só que essa pessoa jurídica era na Holanda e não no Brasil. E na Holanda tem um tratado que o juros sobre o capital próprio ele não tributa. Ele teria uma tributação definitiva aqui de 15%. Então perceba que são pequenos detalhes que passam nas empresas que fez a diferença. Nesse caso em especial, ele gerou anualmente mais 2 milhões de caixa, porque o resultado dele era muito grande, né? Juros sobre capital próprio, só para esclarecer para nossa audiência, é o famoso JCP. É muito comum o pessoal ouvir o JCP, mas não sabe o que é, são os juros sobre capital próprio. Hoje, até complementando, Cláudio, o que nos prejudica, esse mercado tributário em si, né? A internet deu muito palco para muito consultor tributário. Então, isso nos prejudica. A gente vem do mesmo jeito que na Larafy, hoje nós chamamos de Grupo LFI. Isso é importante que o pessoal saiba. O Grupo LFI ele tem uma composição que é da consultoria tributária, que é o nosso DNA. Eu tenho mais de 20 anos nessa área, com uma equipe lá de mais de 120 colaboradores. Da Larafy, ela tem a contabilidade que é para empresas mais high ticket. Mas também a gente caminhou para o campo de tecnologia, onde nós temos a Laratex. Laratex, só para vocês terem ideia, quem usa são as queridinhas, as Big Four, por exemplo, KPMG é nosso cliente. E vários outros clientes protagonistas também do mercado tributário, grandes. Então a gente atende todos os mercados e com isso tem muitas informações. Já passou mais de 30 mil empresas na nossa base desde o lançamento, empresas gigantescas, desde o Pão de Açúcar passou já na nossa base. E a gente consegue ter todas essas interseções. E o que a gente percebe no mercado? A Receita Federal, e eu contei tudo isso de tecnologia, de movimentação, porque a Receita Federal também vem nessa mesma toada. Desde 2024, ela inaugura o uso intensivo de inteligência artificial, do uso massivo de algoritmos e várias fiscalizações. E aí volta para as consultorias tributárias mais gourmetizadas, né? Vai lá, faz um conteúdo, mostra na internet e acaba gerando um passivo e as empresas acabam tendo um medo de consultoria tributária. Mas consultoria tributária, na verdade, ela é ruim para aqueles que acabam apropriando de algo ilegal, né? Então nós tivemos, hoje mesmo teve uma operação com empresas, com consultorias oferecendo créditos fraudulentos em vários estados. Saiu hoje, acabou de sair. Na verdade, a Receita Federal pegou isso, que são os tal dos direitos creditórios. Muitas empresas aproveitando o direito creditório, dizendo que isso é legal, porque agora a empresa comprou o direito creditório, não é de crédito terceiro, é crédito próprio. E nada mais é que um discurso bonito que não para em pé perante a legislação tributária. Como esse, vem vários outros modelos na área tributária, até mesmo pela quantidade de normas, pela quantidade de movimentações que existem, o empresário acaba se confundindo. Se aí pode ou não pode, cada consultoria vai lá e mostra um número, senta na mesa do cliente
E ele fala, olha, a mesma rúbrica, estou levantando aqui INSS. Ah, por que o teu deu 1 milhão, o do outro deu 1.200.000 e o outro deu 800? Qual que é o certo? E ele está falando que o certo é o dele. Ele vai para o contador dele diz que nenhum está certo. Então, e aí? Como é que valida isso, né? Então, hoje, acho que é isso que prejudica as empresas, fazem com que elas paguem mais, fiquem negativo, percam valor muitas vezes, isso vale destacar. A parte tributária não é a principal, não é só ela. Tem várias frentes no negócio, muitas vezes frentes de suprimentos, que ele também pode olhar e reduzir. Mas se ele conseguir economizar nos tributos, isso vai aumentar o resultado dele. Aumentando o resultado, aumenta o EBITDA. Claro, Se é aumenta o resultado na EBITDA, veia, né? Direto, exato, direto. né? Então tudo isso é uma consequência. Claro. E o quanto isso impacta no momento de venda, né? Sem dúvida. de uma sem empresa. Dúvida, sem dúvida. É resultado, né? Se você vem com um resultado consistente porque faz uma boa gestão tributária, obviamente, teu valuation vai crescer, tua posição de saída vai ser muito mais confortável e vantajosa. Sim, sim, sim. E Valdir, falando da reforma, ela vem sendo apresentada como uma questão que vai simplificar e facilitar a vida dos empresários no que se refere ao cenário de tributos. Mas na prática, eu te pergunto, essa simplificação é real ou a gente está só mudando a forma dessa complexidade? Olha, de verdade, do coração, do jeito que do meu sentimento, ela vai simplificar, mas espere que lá em 2033 ela vai simplificar, não agora, gente. Nós teremos um sistema híbrido a partir de 2029, ele não é um sistema simples de fazer, então o nosso sistema atual já não é simples. Acredito que a reforma tributária ele vem com um viés, se pensar em legislação, por exemplo, agora, 2027. 2027, para as empresas que estão no presumido, para as empresas que estão no lucro real, até mesmo para o Simples Nacional, que tem lá na faixinha, na tributação unificada dele, tem lá PIS e COFINS. Paga essas duas contribuições. Essas duas contribuições deixarão de existir a partir de 2027. Entra a CBS, com novas regras, novas modalidades, novas contextualizações. Isso, se a gente comparar com a legislação que nós temos hoje do PIS e COFINS, acreditem, por mais que existem exceções na reforma tributária, ela vai simplificar. Nós temos praticamente mais de 45 mil variáveis na reforma tributária para o tal do IVA, que eu digo que o IVA é um nome bonito que deram para ele, né? Porque se nós buscarmos a lei complementar, onde está escrito IVA? Está escrito IBS e CBS. Para não ficar fora aí da relação global, vamos dar um tal de nome IVA dual, né? Isso. Então é mais uma relação de que o Brasil sempre tenta ser complexo. Entendo que vai simplificar? Sim, mas não agora. Agora é uma troca de sistema, é uma transição, e isso vai afetar empresas, vai afetar investimentos em softwares, vai afetar investimentos em pessoas, em configurações, mais assessoria, né? Então é inevitável. E Eric, quando uma empresa enfrenta uma mudança estrutural como essa, definida por um cenário nacional, né, qual é o maior risco? Está em pagar mais imposto ou em não entender o impacto disso no modelo de negócio e também sair prejudicada? As duas possibilidades, né? Você tá perdido, né, diante desse cenário que não é preto e não é branco, né? Você tem o preto, o branco e o cinza. Aí você fica tentando navegar entre todas essas, né, essas variáveis. Só que tudo está muito próximo uma coisa da outra. E o empresário que não tiver o domínio sobre seus custos e despesas, com a reforma ele pode ter um baita de um problema. Por isso que estar bem assessorado é algo fundamental. Parece que é algo óbvio, né? Você precisa ter bons profissionais, boa estrutura e ser bem assessorado, mas o óbvio também precisa ser dito. É muita pretensão o empresário acreditar que vai tocar, né, todos os aspectos da empresa, né, dentro da complexidade que é gerir um negócio e vai ter o domínio pleno sobre a questão tributária, sobre a reforma tributária, sobre a tecnologia que isso envolve, a integração, as pessoas, os processos internos, enfim, é muita variável para você gerir. Então, efetivamente, precisa estar dentro de uma estrutura contábil que suporte a tua operação e de assessoria tributária que consiga ajudar você a fazer essa composição financeira para que você não tenha uma surpresa desagradável e comece, por exemplo, pagar para trabalhar. E é uma possibilidade. Tem muito cliente que procura a gente que a X tempo faturava determinado valor e tinha uma lucratividade X. O faturamento dobrou ao longo do tempo e a lucratividade é metade do X. Mas como que pode isso?
eu faturo muito mais e levo para casa muito menos, é justamente essa má gestão de custos e despesas, e aí o aspecto tributário é algo fundamental que impacta diretamente no resultado, na última linha do empresário. E sem lucro, o empresário não vive. O empresário precisa do dinheiro, do lucro líquido, do resultado. Primeiro lugar, para remunerar o acionista, a empresa só existe, a finalidade preponderante de um negócio é remunerar o acionista. Então, em primeiro lugar, tem que colocar dinheiro no bolso, tem que colher os frutos de todo o risco que esse empresário toma. E mais do que isso, né, além de colocar o dinheiro no bolso, ele precisa se financiar, ele precisa reinvestir no negócio. Tudo está depreciando. A depreciação é o estado natural das coisas. Você comprou máquina, comprou equipamento, comprou computador, cara, tudo isso vai perdendo valor ao longo do tempo. Além de você precisar se manter no 0 a 0, você precisa ter capital para reinvestir. Você precisa ter dinheiro para alocar em novas tecnologias, você precisa de dinheiro para melhorar os seus processos, para contratar e manter bons profissionais, tudo isso precisa de dinheiro. Então, o lucro líquido é uma necessidade básica, premente para o empresário. Por isso que fazer uma boa gestão é fundamental. Sem isso, o empresário não consegue seguir. Muito bem. E, Valdir, dentro desse cenário que o Eric nos apresentou, como que a Larafy pode contribuir e ajudar o empresário que, principalmente nesse momento, deve estar com muitas dúvidas e com até receio do que pode Tá acontecer? perdido, né? Perdido. As pessoas que eu converso, Sim. Valdir, eu acho que a tua pergunta é muito pertinente nessa perspectiva, Cláudia, que o empresário está perdido, porque ele vai consultar, né? É natural, consultar o contador. O contador não consegue dar uma resposta assertiva para ele. Olha, você tá aqui e você vem para cá. O contador tem muita dúvida. E aí tem dúvidas que eu até entendo, elas são pertinentes, mas tem dúvida que é básica de quem não estuda, de quem não está preparado, de quem não domina. E o empresário está no meio. Então, eu entendo que a tua pergunta é fundamental para que o empresário consiga ter um racional mínimo. Opa, o que eu tenho que fazer amanhã? Né? Quais são os elementos que minimamente eu preciso conhecer, preciso entender? Qual o racional mínimo que eu preciso ter? E nesse sentido, a contribuição do Valdir aqui é fundamental Sim. hoje. Sim, sim. É o que a gente vem fazendo muito, Cláudia, na Larafy, a gente percebe-se também que a gente está diante de uma revolução no nosso sistema tributário. A gente aqui está falando só de reforma tributária de consumo, IBS, CBS, mas tem a reforma da renda, tem a questão da cartilha do contribuinte, que é o que traz a questão do devedor contumaz, várias coisas que surgiram que não é só a reforma tributária do consumo. Mas olhando só para ela, o que eu percebo bastante, pessoal, é que grandes empresas já vêm se preparando para isso, já vêm simulando. E empresas menores, empresas de médio porte, principalmente, acha que o contador vai entregar na palma da mão os números, os dados, as classificações. E quero ser bem sincero, não vai acontecer. Você precisa olhar agora esse movimento. Na verdade, você já está atrasado, já está no 45 do segundo tempo. E se você não fizer uma boa validação dos seus números, simulação, né, pegar na ponta do lápis, pegar as DRS de vocês e fazer a simulação, tirando os efeitos do sistema atual, né, os resíduos tributários dessa cadeia, e muitas vezes ali a gente tem 3 camadas nessa movimentação, a camada que a gente enxerga, que está destacado na nota fiscal. Um exemplo clássico, o PIS e COFINS, que vai sair em 2027. Ele deixa de existir, ele será reformado em 2027 e entra o CBS. Então, quer dizer que todos os preços, tanto de venda e de compra, hoje estão impactados com esse valor, com esta alíquota, porque o sistema hoje é por dentro. Então, quando você faz a sua precificação, o seu markup, você divide todas as variáveis e inclui essa alíquota por dentro. E aí você vai continuar comprando mais caro, não vai olhar para isso, o teu fornecedor não vai tirar esse valor de dentro e vai passar para você só a CBS. Então, você precisa colocar na ponta do lápis todos os cenários e projetar isso até 2033. Pelo menos para entender, se eu não fizer nada no meu negócio hoje, pensando numa composição de DRE, resultado, receita, dedução, custos, despesas, chegando no resultado final, se eu não fizer nada com a reforma tributária, eu pago mais ou pago menos? Qual que é o critério do crédito? É o que eu sempre brinco, né? Lucro presumido, está no presumido? Presente para você, você virou do lucro real agora também, né? Então é isso que a reforma tributária trouxe para as empresas. E com isso, você vai ter um sistema de débitos e créditos, ou seja, um sistema mais complexo. E se você deixar para ver isso nos 45 do segundo tempo, sinto lhe informar.
mas você vai pagar mais CBS, porque você não vai ter créditos. Então, pensar em estratégias robustas e ter essa simulação na palma da mão, isso que eu estou falando só do tributo, só da carga tributária efetiva, e a relação jurídica, relação contratual, relação de processos, quem que tem que comprar, será que eu compro em 2026 para que em 2027 eu tenha mais crédito? Será que eu compro em 2027? Será que eu imobilizo, eu compro o meu imóvel agora, ou compro com a reforma ou compro depois da reforma? Quais são os efeitos disso, né? Será que eu tenho que montar uma operação lá em Espírito Santo porque tem um benefício fiscal do ICMS? Será que isso vai perdurar na reforma tributária? Quanto tempo eu tenho disso? Faz sentido, não faz sentido? Vou para um benefício de e-commerce ou não? Então perceba que são muitas variáveis e o que a gente vem fazendo na Arafai é preparar os nossos clientes, preparar com uma simulação robusta, não é falar de reforma tributária como uma relação de teoria, que a gente vê muitas empresas entregando, explicando o que é reforma tributária, explicando o que é IBS, CBS. Você não quer explicação. Conceito teórico, né? Que não agrega valor. Então, você quer olhar os seus números, os seus movimentos. Muitas empresas têm benefícios fiscais. E aí, vai perder o benefício fiscal? Qual que é o efeito disso? Quanto que eu tenho que calcular? Qual que é o preço do meu produto? Individualmente, por BUs, por relações, você tem que separar isso. E se você não fizer isso agora, infelizmente, vai sofrer com a reforma e pode até quebrar o seu negócio. É um serviço de consultoria personalizada mesmo, né? Perfeito, né? É alfaiataria, é customizado, é feito sob medida, é o terninho feito sob medida, né? É diferente de comprar numa loja da esquina, é aquilo que você passa por todo o processo, enfim, né? Desde tomar um bom whisky com alfaiate até terminar comemorando com charuto. Né? É um conjunto ordenado de atos customizados, específicos, entendendo o teu negócio, o teu setor, a economia, né, a taxa de juro, quais são os impactos, aumenta, diminui, aperta, enfim, são inúmeras variáveis e não tem como pegar um copia e cola, joga na IA que vai dar tudo certo, porque efetivamente vai ter problema e você falou dos benefícios fiscais, tem operação que vai ficar inviável, simplesmente isso. Sim. Se não olhar no detalhe, português bem claro, vai dar pau. Isso aí, né? Claro que vale destacar que a gente consegue muito, Eric, fazer essas simulações em tempo real por conta da nossa tecnologia, né? Claro. Não é só uma IA, não é só colocar no chat. Tecnologia própria focada em tributação, Exato, né? Obviamente. E Valdir, conta pra gente um pouquinho sobre esse aspecto da tecnologia própria que você criou. Porque antes da conversa a gente estava falando nos bastidores um pouco desse ineditismo. Queria que você falasse mais. Muito bem. Na verdade, tudo isso começou até porque o nível de fazer consultoria tributária no Brasil, e eu que saí de empresas mais high-tickets, empresas que têm operações complexas, nacionais, internacionais, então gera volumetrias gigantes de dados, importação, exportação, industrialização, vários processos, né? E isso dá muito trabalho na consultoria tributária, quando a gente olha para as obrigações acessórias no Brasil, as declarações, né? Declarações, pagamentos. Então tem uma infinidade de volumes que a Receita Federal e todo o nosso sistema tributário hoje nos exige, que a gente tem que fazer a quebra desses arquivos para que a gente possa estudar. E esses arquivos são TXT, imagem, PDF, tem de tudo, só que é muito arquivo mesmo. Então começou a nossa tecnologia para robotizar, por exemplo, a coleta dessas informações. E lá na Receita Federal, imagina colocar uma pessoa, um consultor, uma pessoa que é cara, que tem uma capacidade intelectual que está desperdiçando buscando arquivo. Então vamos começar a buscar os arquivos. Então começamos a desenhar essa tecnologia para automatizar isso. Automatizamos. Depois disso, os cruzamentos, né? Cruzamentos, motores de regras. Hoje nossa tecnologia conta com mais de 2,1 bilhões de cenários tributários possíveis e mapeados. Então, e por que disso? Porque ele tem mais de 30 mil empresas já processadas. A gente lançou, num primeiro momento, era só interno, era só para nós usarmos. Hoje, o mercado, os meus concorrentes usam e sabem disso, né? Nós temos aí muitos clientes, muitas pessoas gigantes nesse Brasil que usam nossa tecnologia e nesse uso para fazer a consultoria tributária. Claro que a gente licencia só um pedaço e deixa algumas particularidades para nós. E nessa relação, a gente conseguiu quebrar aquele paradigma que é aquele trabalho repetitivo. Eu vou fazer uma interseção de dados, eu tenho que fazer uma chave, eu tenho que cruzar lá uma obrigação acessória específica, um FD fiscal, por exemplo, que trata do ICMS e do IPI, com FD contribuições, que trata do PIS e COFINS, para verificar essas notas que estão aqui também.
Então, tudo isso teria que ter uma inteligência humana, o que eu chamo de SAP, Sistema Avançado de Planilhas, né, o Excel, para ele fazer essas chaves e começar a fazer cruzamentos. Chega no final do cruzamento, gerando PROC-V, soma-Cs, concatenar, trava a planilha. Começa o trabalho de novo, né? Como eu dizia, se a empresa for muito grande, vai fazer semestral, vai fazer trimestral, vai fazer anual. Isso tudo levava muito tempo, perdia a segurança e perdia a rastreabilidade. Com o nosso software, a gente conseguiu colocar essa inteligência nesse negócio. Então, todos esses cruzamentos específicos já estão prontos, com a diferença que nós colocamos esse motor de regras que já tem a validade do PIS e COFINS, por exemplo, inclusive todas as classificações da validade do IBS e CBS, olhando as empresas dos nossos clientes agora, nesse momento, e aí, claro que ele faz esse diagnóstico dos últimos 5 anos. Simplesmente com a liberação da procuração, o nosso cliente libera a procuração eletrônica do ECAC para nós, em 30 minutos ele entrega o diagnóstico item a item, de uma maneira censitária, de fato mesmo, no produto, no detalhe, de todos os últimos 5 anos, né? Então, praticamente é isso. Inclusive, simula os efeitos reais da reforma tributária. Que tal, Eric? Como que isso pode contribuir para uma empresa, tanto no valuation quanto no momento de venda? Não, a tecnologia é fantástica. Inclusive, a VSH Partners é cliente Sim. da Larafy. A gente usa a tecnologia, que quando um cliente é onboardado, quando um cliente entra para a gente no processo de M&A, naturalmente a gente avalia todos os aspectos da empresa e os tributários também. E dependendo do projeto, aí, enfim, a gente inclusive desenvolve em parceria com a Larafy. A Larafy, através do Valdir, é um parceiro nosso de longa data, né? Mais de 10 anos trabalhando juntos. Especificamente 15 anos, né? 15 anos que a gente desenvolve grandes projetos tributários em conjunto. E isso é maravilhoso, né? O que o Valdir desenvolveu é maravilhoso. Claro que não tem milagre do dia para a noite, né? Eu lembro do Valdir há muito tempo acordando 5 da manhã para estudar a legislação tributária, mas durante muitos anos isso. Então, a tecnologia desenvolvida, ela reflete a experiência pragmática de um profissional que, né, dedicou toda a carreira profissional, a vida profissional, a desvendar aí a complexidade tributária do nosso país. Então, não é algo que aconteceu do dia para a noite, né? Efetivamente, isso reflete a tua trajetória, o teu brilhantismo e a tua consistência. Muito bem, muito obrigado. E, Eric, como que uma cadeia mal estruturada pode se tornar em fragilidade relevante para processos de M&A? Como que não cuidar desse aspecto pode fazer tudo desandar? A consequência máxima é a falência. E é um ponto que o empresário precisa considerar. Toda empresa fatalmente tem 3 destinos, né? Ou ela vai ser sucedida, o que é pouco provável, né? A geração seguinte precisa ter aptidão e apetite pelo negócio, né? Aptidão técnica, capacidade técnica de gerir aquela empresa, né? E tem empresas que estão num patamar complexo, né? De uma gestão complexa. Eu atendi ontem um empresário que quer vender a empresa, ele é um italiano e ele tem, né, embaixo do guarda-chuva dele 1.000 empregados. Para uma geração seguinte assumir uma companhia dessa é extremamente complexo. É uma gestão de 1.000 pessoas. Então não é fácil. Eu acho que a palavra é complexo. E repito, se a pessoa tem aptidão técnica, ela tem que ter concomitantemente apetite. Apetite é pico de potência, é vontade, né? É gana, é fome. E fome é individual, né? Não tem como eu transmitir a minha fome para o meu filho, né? Para as minhas filhas. Fome é uma questão de foro íntimo. Fome, aptidão, apetite, melhor dizendo, apetite é o estado de potência, né? É o pico do tesão em querer tocar aquilo. Então, isso é possível? É possível. Quando dá certo, é lindo, é maravilhoso, né? Ver uma empresa transgeracional, gerações seguintes, realmente engajadas. Pô, é maravilhoso, é algo que efetivamente emociona qualquer patriarca, qualquer matriarca. Mas aí a gente vai para a racionalidade do número, né? Um percentual muito pequeno. Quando vai para a terceira geração, é menos que 5%. Aí a gente vai para o cenário da venda, né? Cenário maravilhoso, caiu o Pix na conta, múltiplos milhões, dia de alegria, enfim. É um cenário
mais que espetacular, é o auge do sucesso do empreendedorismo, na minha opinião. Você construiu algo tão maravilhoso que o mercado viu o valor e comprou. Perfeito. E a terceira vertente, a terceira possibilidade é a empresa falir. Então, a consequência do que você me perguntou é a falência. E falir ninguém quer, até é terrível, né? Hoje a gente tem aí uma complexidade, a gente tá focado aqui no tributário, mas a gente tem um judiciário extremamente complexo, extremamente inseguro, com baixa previsibilidade, e você falir no Brasil, teu risco é incomensurável, né? Você tem risco de perder até a tua casa. Não, mas a casa é bem de família. Pô, já tem tese dizendo que dependendo da robustez da casa, do tamanho, das características, pô, aquilo ali não pode estar sendo protegido, né, pelo requisito legal do bem de família. Então, até isso é discutível hoje no nosso país. Então, diante do risco que o empresário corre e da consequência jurídica gravosa que é a falência, administrar bem a sua companhia é uma obrigação. Você tem que obrigatoriamente administrar bem. Pô, mas eu já não dou conta. Aí vem a necessidade de bons parceiros, bons assessores, estruturar o organograma da companhia, de modo que tenham bons colaboradores. Colaborador bom custa, tem que investir, eventualmente, né, eu vejo isso com alguma frequência. Não é fácil, não é uma decisão fácil, mas tem que ser tomada, que é você ir para o mercado buscar um gestor profissional, você contratar um CEO, você contratar um diretor executivo para a tua empresa. Assim como é fundamental contratar um diretor financeiro para a tua empresa, um CFO, alguém que... Essas duas funções, eu diria três, né? Um diretor operacional, um diretor financeiro e um diretor executivo são cargos extremamente estratégicos e, dependendo do tamanho da tua empresa, o empresário precisa ter humildade intelectual e reconhecer que a empresa ficou grande demais, complexa demais e que ele não tem a condição, né, pessoal mais de administrar aquilo. Estrutura um conselho, vai para o conselho e coloca a gestão profissional embaixo do guarda-chuva. E, Valdir, outro aspecto relevante que a reforma traz é uma mudança importante relacionada à dependência da cadeia para o aproveitamento de crédito, perdão. Nesse caso, me corrija, por favor, mas o fornecedor passa a impactar diretamente o custo tributário. É isso? É quase isso. Eu imagino que, Cláudio, o que você quis dizer é a mudança da relação de apropriar o crédito. Sim. Hoje a gente apropria o crédito pelo modelo de competência, né? Pelo documento fiscal, mas de maneira mais simples, né? E na reforma tributária você começa a apropriar esses créditos pelo pagamento efetivo. Então, quer dizer, isso muda todo o conjunto de regras. Então, quer dizer que quando você comprar do teu fornecedor sua matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, seus insumos que ali estejam destinados à tua linha produtiva, se o teu fornecedor não pagar o tributo, você não tem o crédito. Ah, mas tem as modalidades de recolhimento, tem um split payment, ele é facultativo no primeiro momento, né? Vamos torcer, e eu torço para que esse split payment ele mesmo que facultativo, ele exista, que o sistema financeiro esteja adaptado a isso, porque será o melhor modelo para você não perder o crédito, né? Então isso é o que eu sempre digo, até tem planejamento tributário para isso. A reforma tributária já nasceu, já aconteceu, mas os efeitos de apuração ainda não, que começam em 2027, na verdade agora são os destaques, são o cumprimento de obrigações acessórias, você vai destacando os XMLs, mas não tem um recolhimento efetivo. Mas, por exemplo, em 1º de janeiro de 2027, quer dizer que todos os tributos ali apurados serão pagos no mês subsequente, como é hoje, né? Todos os tributos que hoje uma empresa apura, por exemplo, oferir receita em janeiro de 2026, quando que você vai pagar o teu tributo? Vai fazer os encontros de contas, vai pagar em fevereiro. É a mesma coisa na reforma tributária. Então, todos os efeitos que acontecerem em janeiro, todas as empresas vão pagar em fevereiro. Isso quer dizer que esses créditos, esses insumos, essas entradas não existirão, porque o crédito é financeiro. Qual que é um dos movimentos estratégicos? Então, compra em dezembro, porque você vai ter crédito no estoque de abertura, vai ter um crédito presumido. Então, compra mercadorias, produtos, os teus insumos, aquilo que vai te dar direito a crédito, não só para dezembro. Compra dezembro, para janeiro, fevereiro, pronto, você vai ter um crédito presumido que vai te ajudar, pelo menos na largada da reforma tributária. Isso é um planejamento tributário, né? As modalidades de recolhimento, eu vou optar pelo RAD, que é o recolhimento pelo adquirente, ou seja, você vai comprar e você mesmo vai recolher pelo teu fornecedor.
Mas se você comprar e for pagar daqui 60 dias, ele vai ter que pagar no período dele. Então até lá você também não tem um crédito. Então perceba que isso Cláudio, o que mais é importante na reforma tributária do consumo. É dominar o crédito. Até pela essa palavrinha mágica de ser crédito financeiro. Quem dominar este mecanismo, esta movimentação, é onde que vai ganhar o jogo, né? Então o jogo começou e a gente tem que saber colocar as nossas pedrinhas, os nossos movimentos. Certo. E Eric, na sua visão, qual é o pior erro tributário que uma companhia pode praticar? Não está bem assessorada e ter profissionais ruins dando suporte, né, dentro desse macro processo. Esse é uma péssima decisão que o empresário pode tomar, é a famosa economia burra. Você tentar contratar o contador que tem o menor preço possível, um gestor financeiro com o menor valor possível, você ter, né, não ter um setor financeiro estruturado, não ter uma controladoria, não ter uma assessoria tributária, não ter um jurídico que seja realmente atuante e que, né, dê suporte aí para as relações tributárias da empresa, enfim, de uma maneira ampla, você deixar de ser diligente em relação a um tema tão sensível. Se você não for diligente, se você não se apropriar daquilo que é teu, se você não gerir bem tua empresa, o resultado prático vai ser trágico, vai ser ruim, e dependendo da situação pode ser inclusive irreversível, porque tudo que a gente está falando aqui impacta diretamente no caixa. E toda empresa quebra pelo caixa. No final das contas, a grande realidade é essa, né? Como que uma empresa quebra? Ela quebra por onde? Pelo caixa. Se você não tem caixa, você não consegue suportar as suas obrigações. E aí você entra na espiral da morte, que você... aonde que começa a doer mais? O fornecedor começa a cortar fornecimento, o funcionário deixa de receber, começa a gerar demanda trabalhista no volume, chega uma hora que você não consegue mais administrar e vai para a última consequência, que infelizmente é quebrar. Uhum. E Valdir, para quem está nos assistindo e agora a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa e olhando para frente, qual a decisão mais importante, o ajuste mais emergencial que um executivo tem que fazer daqui para frente, considerando esse novo cenário? O que eu digo é confie em fazer um estudo de consultoria tributária. O erro das empresas é ver esse volume de ofertas acontecendo, mas quando eles olham essas ofertas e abrem as portas para essas ofertas, é não validar. Por isso que dá errado. Então confie em uma consultoria tributária, mas valide ela. Não interessa se é a Larafy, não interessa se é a VSH Partners, qualquer outra consultoria que exista no mercado, você tem que pelo menos escutar, validar, olhar os seus números, olhar as relações da reforma tributária agora, porque, como eu comentei, a gente já está atrasado. E quem paga a conta, na verdade, é você. Então, se nós fizermos uma ponte ao futuro e você imaginar que vai perder caixa, quem vai perder caixa é a sua família, na verdade. É o seu bolso e isso pode repercutir de uma maneira irreversível. Então, olhe para esse momento agora, acredite, pegue alguém de confiança verdadeiramente, que entenda desse jogo, que entenda de todos os pilares do seu negócio e valide, receba a informação e valide. Valide com outras pessoas, com 1, 2, 3 players, para entender se aqueles mecanismos e aqueles cruzamentos realmente fazem sentido de um modelo de negócio legal e para o teu negócio, né? Então, acho que essa é a principal dica que eu dou para o empresário hoje. Maravilha. E para você, Eric? A principal dica é contrate a Larafy. Fica perdendo tempo aí. Tempo é um ativo muito caro, né? Vale muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro a gente recupera, o tempo não. E busque referência no mercado, né? O Valdir tem, né, centenas de casos de sucesso, pode dar referência, né, através de diversos clientes. Isso é bastante tranquilo, né? Como a gente disse no início do podcast, trabalho em conjunto, em parceria já há muito tempo, e o empresário realmente precisa, né, ter esse conforto de estar bem assessorado, ter profissionais que realmente têm profundidade no que fazem, têm o domínio do processo e conseguem, né, ter um aporte de capital intelectual combinado com aporte de capital tecnológico,
para que isso seja realmente algo que faça a diferença na empresa. Aqui 1 mais 1 não pode dar 2, 1 mais 1 tem que dar 2 elevado à 10ª potência, 1024 aí nessa equação. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma conversa muito rica e eu acho que para nossa audiência também bastante esclarecedora. Eu que agradeço mais uma vez, fiquei honrado, gostei do presente, viu? Presentinho espetacular, anotação, eu gosto de anotar bastante. Sim. E Cláudia, Eric, mais uma vez, muito obrigado pelo convite mesmo. Obrigada. Nessa conversa, a gente falou sobre reforma tributária, mas o ponto central vai muito além dos impostos. O que está em jogo é a capacidade das empresas em entender o novo cenário, se antecipar e transformar a adaptação em vantagem competitiva. Porque, no fim, não é apenas a mudança do sistema que define quem cresce ou perde valor nos próximos anos. É o nível de preparo com que cada companhia entra nesse novo ambiente econômico. Obrigada novamente por sua companhia. Até a próxima. A gente se vê na próxima conversa do VSH Cash.